Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós colocamos também o vídeo aqui no YouTube, Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e também para seguir aqui no Instagram. Toda semana nós trazemos um assunto, trazemos alguma reflexão da nossa vida, né? Baseados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Toda semana a gente traz um tema para que a gente possa refletir, porque hoje as questões sociais, as questões espirituais, as questões humanas, né? Estão numa temperatura muito alta, né? Nós estamos vivendo num momento de transição planetária e a gente vê as próprias emoções efervescendo, muita gente ansiosa e muitas coisas acontecendo e outras previstas para acontecimentos também. Então é importante que a gente reflita sobre todas essas questões. Toda questão social, ela deve ser refletida, ela deve ser pensada, né? Porque nós estamos vivendo aí numa era em que se vive muito as coisas ansiosamente, sem refletir muito sobre as suas consequências. E nós que vivemos no mundo, num universo de causa e efeito, de ação e reação, precisamos tomar muito cuidado, principalmente nesses períodos mais graves por que passa a humanidade. Então hoje eu trouxe um assunto que ele é delicado, mas eu acho que cabe muito, principalmente agora nesse momento de transição planetária. Vamos falar um pouquinho sobre a fé e sobre o suicídio, porque a gente tem tido muitas notícias aqui ao nosso redor de pessoas que estão colocando fim às suas vidas terrenas pelas próprias mãos, e é claro que isso vai ter uma consequência, é uma falta muito grave perante as leis divinas, e é claro que vai ter uma consequência que às vezes levam séculos para serem sanadas e corrigidas. Então vamos iniciar o nosso Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que Ele esteja no meio de nós, nos iluminando, nos inspirando, para que a gente possa realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia, como sempre deve ser, e assim é. Graças a Deus. E para começar a falar sobre esse assunto, eu trouxe um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, versículos de 14 a 19, que diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado aos seus discípulos e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, ele há de passar, e nada vos será impossível. E por que eu trouxe esse trecho do Evangelho? Porque a fé, diferente de acreditar em Deus, é a confiança em que nós depositamos no Criador da vida.
E essa confiança é a nossa confiança irrestrita, porque as pessoas, né, o ser humano é falho muitas vezes nas suas atitudes, nos seus compromissos, mas Deus não. Suas leis, elas não sofrem modificação. Então não existe uma alternância do que hoje é certo e amanhã é errado. Nas leis divinas não existe nenhuma mudança, mesmo quando passam-se muitos séculos e até milênios. As leis divinas, elas não sofrem a ação do tempo, como as leis humanas, porque as leis humanas elas têm que se adequar à civilização e ao progresso, né, moral da comunidade, da sociedade. A fé que dizia Jesus estava dizendo, quando ele fala sobre a fé que transporta montanhas, ele estava dizendo que quando nós colocamos a nossa confiança irrestrita no poder divino, nós podemos descansar a nossa alma, que nós sabemos que essa ação ela vai acontecer. Então é essa confiança irrestrita que nós precisamos desenvolver em relação ao nosso Criador. O problema é que, como nós estamos presos nos nossos 5 sentidos e a gente não consegue muitas vezes perceber a vida, além disso, porque não procuramos conhecimento, porque não procuramos estar a par de como é que funcionam as leis universais, de como é que funciona a nossa vida, nós acabamos achando que todas as coisas que acontecem ao nosso redor depende única e exclusivamente de nós e que toda solução tem que partir de nós sempre. É certo que nós temos uma responsabilidade, é certo que nós temos que desenvolver a inteligência, mas nós também é certo que nós saibamos que nós nunca agimos sozinhos, que existe um poder divino sempre por trás de tudo aquilo que nós fazemos. E todas as vezes que nós precisamos de apoio emocional, todas as vezes que nós precisamos de um refúgio espiritual, é na prece, é na fé que nós vamos encontrar a nossa fortaleza. Acontece que por causa dos milênios de desmandos e da politicagem que se fez dentro das religiões, as pessoas cada vez mais se afastaram das religiões. Então, quando se fala de fé de Jesus, já se pensa logo em religião. Não, minha gente, para a gente ter fé em Deus, para a gente confiar, para a gente viver a nossa vida espiritual, nós não precisamos estar afiliados a essa ou aquela religião. Aliás, eu diria que a gente poderia estar afiliado a todas, porque isso é realmente a espiritualidade. Quando nós entendemos que todas as religiões são boas, cada uma tem um entendimento, cada uma é um degrau de conhecimento para o ser humano, de acordo com o momento de cada um. Desde que uma religião te leve ao amor, te leve à caridade, à fraternidade, à solidariedade, então ela é uma religião boa. E quando nós praticamos realmente a nossa própria espiritualidade, nós podemos nos sentir bem em qualquer lugar. O problema é que as pessoas puseram uma barreira entre a sua comunicação com Deus por causa das religiões. Por causa dos problemas humanos, né? Porque em todo lugar onde há uma agremiação humana, sempre vai haver um probleminha aqui, outro ali. E a descrença tomou conta do planeta. As pessoas começaram a se voltar os olhos somente àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver, cheirar, sentir o gosto ou ouvir. Esquecidos da nossa procedência espiritual.
esquecidos de que somos um espírito, um ser inteligente, inseridos dentro de uma matéria que nos serve de veículo. Então as pessoas acabam tendo o corpo físico como um fim, o fim de tudo, e não como um meio. E essa crença leva muitas criaturas, nos seus momentos de desgosto, nos seus momentos de tédio, nos seus momentos de se sentir falho, de se sentir pequeno, num complexo de inferioridade tremendo, numa baixa autoestima maior ainda, a querer tirar a própria vida. E isso sempre aconteceu. Mas, atualmente, nesse século principalmente, a gente vê que está acentuado o número de pessoas tirando a própria vida. Antigamente a gente ouvia nos noticiários que eram aquelas pessoas que cometiam suicídio por paixões, enfim, por N coisas. Hoje em dia, minha gente, tem crianças cometendo suicídio. E quando eu digo crianças, são crianças mesmo, crianças de 8 anos de idade. Então, isso se tornou agora uma coisa muito urgente para a gente discutir na nossa sociedade. Porque a criança hoje, que nasce num lar onde não tem a mínima estrutura espiritual, ela fica sujeita a isso. Toda criança, desde sempre, e todo mundo aqui já foi criança, sofreu algum tipo de bullying na escola. Todo mundo já passou por uma experiência assim. Hoje as crianças não estão tendo força moral, entendimento para lidar com essas situações. E às vezes nem é uma coisa tão grave. Então, o que acontece hoje? Antigamente, a pessoa começava a alimentar uma ideia suicida e, é claro, ela acaba atraindo mentalidades do mundo inferior que vão incentivá-la a fazer isso. Porque o suicida é interessante, né? A se tornar, por exemplo, um servidor dessas forças menos dignas. E muitas pessoas, por sugestões, né, desses espíritos, acabaram realmente cometendo suicídio. Então a culpa são dos obsessores? Um obsessor não entra na nossa vida se a gente não abrir a porta a ele. Se você estiver na sua casa, com a sua porta fechada, e um ladrão vai tentar entrar na sua casa e você mantiver a sua porta fechada, a chance dele entrar é muito pouca. Você tem as suas defesas. Agora, se ele bate a porta, se ele te dá uma sugestão de entrar e você abre a porta, você não pode responsabilizar ele 100%. É o que acontece conosco, com os nossos pensamentos. Acontece quando nós começamos a alimentar o negativismo, o pessimismo dentro de nós. Quando a gente começa a alimentar o sentimento de defectividade, de falha, de inferioridade dentro de nós. Quando nós não nos reconhecemos como filhos de Deus perfeito. Quando a criança não é ensinada de que existe um pai criador além do seu pai da terra. Que existe um plano espiritual. E isso vai fazer com que esse ser, ele cresça muitas vezes sem esse aparato, essa fortaleza interna. E é claro que a gente pode ensinar isso colocando na linguagem da criança. A gente pode ensinar a criança que ela tem um anjo do lado dela, que está sempre tomando conta.
A gente pode ensinar isso, ensinar a criança a fazer uma prece. A criança saber que ela pode conversar com o seu anjo da guarda a hora que ela quiser. E isso hoje não é ensinado. E quantos jovens, crianças, jovens e mesmo adultos acabam sendo levados pelo desespero e acabam tirando a sua própria vida achando que vão resolver o seu problema. E hoje, o plano inferior dos espíritos que estão ainda no astral inferior, que atuam ainda nesses planos astrais, querendo ainda trazer mais espíritos para o seu rol de espíritos dominados, eles usam hoje uma outra ferramenta além da sugestão propriamente dita. Hoje eles se utilizam da realidade paralela, porque hoje, com essa dificuldade que o ser humano está achando em se adequar ao mundo ao qual ele pertence, acaba se sentindo diferente dos outros, como se fosse um peixe fora d'água, acaba trazendo uma inadequação psicológica, uma inadequação emocional. E aí o que acontece? Eles acham as brechas justamente aí, porque não tem a oração, não tem a prece, tem só a internet. O vazio da hipnose de ficar rolando telas e telas e telas e telas. E aí fica muito fácil, a porta fica muito aberta, eu diria que escancarada para a influência desses espíritos trazerem sugestões cada vez mais na tela mental das pessoas, cada vez mais concretas. E isso, para vir para a realidade, é rapidinho. Então hoje nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas estão sendo levadas através desse desespero de não saber como se portar aqui na vida, na própria encarnação, sendo sugestionadas por isso. São as telas do celular, são as telas de computador, são também as telas da televisão. Nós sabemos, inclusive, que hoje, pela própria ciência, já desenvolvida pela própria tecnologia, que existem mensagens subliminares que são passados dentro de um filme, por exemplo. Dentro de um desenho animado. Se passa mensagem que vai chegar e depois será interpretada nessa forma de suicídio. Existem hoje bilhões de espíritos reencarnados na matéria que têm uma extrema dificuldade de se ajustar à vida física. A gente vê muito o isolamento. Cada vez que a gente conversa com um jovem ou com uma família que tem um jovem, é sempre a mesma história, sempre dentro do quarto, sempre só online, só na internet. A preocupação de pais hoje com isso. Então nós precisamos tomar cuidado com essas ferramentas que foram colocadas tecnológicas. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, elas nos ajudam muito, mas é preciso saber usar com parcimônia, e é preciso também dar uma sustentação espiritual para as pessoas hoje, porque é o que a gente vê. Quem trabalha, principalmente a gente que trabalha com atendimento fraterno, trabalha também nos atendimentos de apometria, a gente vê isso. Gente, existe muita ignorância no que se refere às coisas do espírito.
As pessoas querem esperar o quê? Chegar na aposentadoria para aprender alguma coisa? O mundo está girando, o planeta está se transformando. Acontecimentos que parecem que não são graves, mas são graves, estão acontecendo. Nós estamos enfrentando guerras planetárias. Não seria mais o momento de a gente estar vivendo nesse ambiente. Existem bilhões de almas que estão sendo retiradas do orbe terrestre, sendo levadas para outros lugares. E nesse processo, tentarão carregar muita gente que está desavisada para esse looping de sofrimento, porque quem comete o suicídio entra num looping de sofrimento. Porque se a vida não está fácil aqui, sob o solo terreno, imagina você tirando a sua vida. Além daquele problema que você tinha, ainda vai arrumar mais outro. E eu não estou dizendo isso para colocar medo em ninguém. Isso é só uma realidade. Porque nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida e nem a vida do nosso semelhante. E resolver esse drama de consciência vai ser complicado. Muitas vezes o espírito leva séculos para resolver isso. Através de tentativas de renascimento que ele não consegue terminar. Vai pedir depois. Pedir não, vai implorar por novas oportunidades no corpo físico para se ver livre do sofrimento mental, psicológico. E muitas vezes vai ter a sua reencarnação interrompida, justamente para valorizar a dádiva maior que o nosso Pai Criador nos dá, que é a vida. A vida numa encarnação é um presente de Deus para nós. Nós já carregamos muitas mazelas do nosso próprio processo de evolutivo. E nós precisamos disso, de uma encarnação aqui na Terra, porque tudo o que nós realizamos aqui na Terra é aqui que a gente tem que vir resolver. E quantas pessoas, quantas almas estão esperando por essa oportunidade? Não é fácil encarnar, não. Eu só chego lá, peço e venho aqui e encarno. Não é assim que funciona, não. Nós temos a nossa família espiritual, vamos ter que arrumar uma família, né? Espíritos que nos sejam afins, que estejam dispostos a ser nossos pais. Porque muitos acham que simplesmente vai pedir uma encarnação e vai chegar aqui, vai ser tudo tranquilo. Olha, esse daqui vai ser, Deus determina. Não é assim que funciona, não. Por isso que nós precisamos tirar os nossos olhos somente dos limites do nosso foco, achando que tudo na vida é só causa orgânica. Uma pessoa com tendência ao suicídio, ela não tem só uma causa orgânica. É só tomar um remédio e pronto. Existem causas psicológicas, mas também existem causas espirituais. É o que a gente sempre recomenda. Quando a vida estiver muito difícil, nós precisamos procurar um atendimento globalizado. Se é uma doença, se é qualquer dificuldade na vida, a gente tem que pedir ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda espiritual. O problema é que quando a pessoa às vezes vai pedir ajuda espiritual, ela já comprometeu toda a sua encarnação. Ao passo que se nós estivéssemos
mais ligado às coisas do espírito, muitas coisas poderiam ser evitadas aqui na matéria. Muito sofrimento poderia ser evitado. Mas, infelizmente, existe uma resistência ainda muito grande. Ainda serão necessárias providências maiores divinas para que as pessoas comecem realmente a voltar os seus lados, o seu olhar para o lado do espírito. E enquanto isso, há muito sofrimento, há muita ansiedade. A ansiedade porque não há confiança num poder maior. Quando a gente acha que tudo tem que ser da forma como a gente quer que seja. E a gente põe as coisas no mundo, a gente deve ter a nossa parte de colocar as coisas no mundo, mas nunca devemos nos esquecer que quem dispõe de todas as coisas é o nosso Criador. E às vezes uma frustração, alguma coisa que não deu certo na nossa vida, é porque é para o nosso bem. Nunca é pelo mal. Muitas vezes são lições que nós precisamos aprender. Renúncias que nós precisamos fazer. Através da aceitação de algumas dificuldades que nós temos, porque estão fazendo com que a gente volte o olhar para dentro de nós mesmos, porque nós somos os causadores das nossas dificuldades. Não é Deus, não é o outro. Cada um está agindo da forma que consegue. O olhar tem que estar sempre voltado para nós. Como é que eu lido com isso? O que é que eu faço com as situações que chegam? E muitas coisas eu vou poder resolver, mas outras eu vou ter que pedir ajuda. Todas eu vou tentar resolver, mas quem vai colocar tudo nos seus devidos lugares é o nosso Pai Criador, é a espiritualidade. Por isso que eu convido todos vocês para começarem a pensar um pouquinho nesse assunto. Procure um núcleo aonde você se sinta bem. Não importa onde seja. Não importa se é do lado mediúnico ou se não tem mediunidade naquele núcleo, não importa. Mas um núcleo de espiritualidade, aonde você possa se afiliar, aonde você possa estar presente. Por quê? Porque ninguém vive aqui sozinho. Nós precisamos de pessoas que pensam como a gente pensa também espiritualmente, para que a gente se fortaleça, para que um dê a força para o outro. Sozinhos nós somos muito fracos ainda. Mas junto com outras pessoas nós nos tornamos fortes. E nós podemos construir, não só para nós, mas para as outras pessoas, um mundo melhor para se viver. E aí sim nós vamos sentir o poder da fé dentro de nós. O poder que a gente sente quando a gente transforma vidas que muitas vezes chegam até nós, precisando de um amparo, precisando de um tratamento espiritual, de um conselho, e a pessoa chega muitas vezes em lágrimas e sai sorridente da sua frente. Isso nos enche de amor, de alegria e de fé na vida. E são nesses momentos que a gente percebe o quanto é importante e o quanto é bom viver aqui. E eu espero que esse evangelho tenha de alguma sorte tocado aí seu coração. Procure sempre o conhecimento espiritual. Nós não nascemos com um manual de instrução, nem com o manual da vida, mas nós podemos procurá-lo a qualquer momento e entender melhor qual que é a nossa situação e o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje em dia isso é tão fácil da gente entender, de estudar. Tem tanta facilidade hoje com esses meios de comunicação dessa época, dessa era. Então, só falta é ter um pouquinho de vontade.
E creiam-me, esse conhecimento, logo, logo, para quem não tem, vai fazer muita falta. Então, aproveite o momento. Tá bom, minha gente? Vamos agradecer o nosso Mestre, vamos agradecer ao nosso Criador da vida, pela oportunidade de fazermos esse Evangelho, de termos a presença de vocês aqui todos juntos, daqueles que vão assistir esse Evangelho depois, que Jesus possa derramar as suas bênçãos, que possa abençoar a semana de todos e a vida de todos. Lembrando que o nosso Pai e o nosso Mestre estão sempre a uma oração de distância. E essa oração não precisa ser decorada. A gente pode conversar com Ele, com o nosso Espírito protetor, a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a vocês também. Não esqueçam de curtir esse vídeo quando ele vai aqui para o YouTube, pelo feed aqui do Instagram. E se você gostou e quiser, compartilhe com alguém que você gosta. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana. Quero aproveitar para agradecer os votos de feliz aniversário que eu recebi. Foram muitos mesmo. Desculpem se eu não pude responder um a um, mas eu quero muito agradecer e dizer que eu pedi a Deus por cada pessoa que participou um pouquinho comigo desses momentos, mesmo que fosse só com uma frase. E eu tenho certeza de que todos receberam um pouquinho do meu sentimento de gratidão e de amor. Tá bom? Muito obrigada. A semana passada eu não fiz o Evangelho, né? Vocês notaram, porque eu estava viajando, mas agora já retomamos aqui a nossa vidinha normal. Tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana a todos e que Jesus esteja sempre conosco. Até semana que vem.